Eu decidi amar meu pai e minha mãe, independente do sentimento que eu tinha de rejeição. E quando nós fazemos isso, Deus ele abre as janelas dos céus para nos abençoar. Nós temos um testemunho tremendo do pastor Roberto Val. Ele apanhava muito quando ele era pequeno, ele sofria muito quando ele era pequeno. Às vezes ele apanhava da mãe dele sem saber por que estava apanhando. Apanhava do pai dele. Ele disse que uma vez ele chegou a apanhar tanto do pai dele que ele desmaiou, de tanta peia que ele pegou do pai dele. Sabe o que o pai dele fazia com ele? Quando ele defecava, o pai dele fazia ele comer as fezes dele. E sabe o que foi que o pastor Roberto Val fez? Um exemplo de vida para nós. Ele simplesmente decidiu amar o pai dele. Decidiu honrar. E ele tem sido um homem de Deus, abençoado por Deus. Deus deu uma família linda, maravilhosa para ele, por causa da fidelidade dele de honra. Aí você pode pensar assim: ai, irmã Jacélia, a senhora diz isso porque a senhora não conhece meu pai. Ai, irmã Jacélia, a senhora fala isso porque a senhora não conhece a minha mãe. Ame eles, independente do que eles são. Orem por eles. Se o seu pai e a sua mãe não é um homem de Deus, orem por eles, para que eles conheçam esse Deus que vocês estão conhecendo, para que eles sejam transformados como vocês estão sendo. Vocês amando eles do jeito que eles são, eles sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, vocês vão amar muito mais, porque eles vão ser muito mais bênçãos sobre a vida de vocês. Então, quando vocês passam por uma situação que vocês não entendem, meu Deus, o que será que está acontecendo na minha vida? O fato de você não honrar o seu pai e a sua mãe, você está trazendo maldição para dentro da sua vida. E é essa maldição que você traz para dentro da sua casa, do seu lar, da sua vida pessoal, você pode estar levando para a sua geração. Então decida honrá-los. Eles precisam ter sim sabedoria para também cuidar dos filhos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz: pai, não irritei os vossos filhos. Da mesma maneira como nós filhos precisamos saber honrar nossos pais, eles também precisam aprender a cuidar de nós. Porque a Bíblia diz: pais, não irritei os vossos filhos. Não irriteis. Eles também precisam aprender, assim como nós precisamos aprender. Até porque quando você honra, quando você trata bem, quando você obedece, em vez deles falarem palavra de maldição, eles vão falar palavra de bênção. E vocês serão abençoados. Então, se você diz e pensa: meu Deus, eu já fiz tantas coisas ruins com meu pai e com a minha mãe. Meu Deus, eu já fui por tapa com a minha mãe, de dar na cara uma da outra. Já fui por murro com meu pai, já me joguei com ele. Eu conheço a história de um rapaz que ele foi uma pisa de pau no pai dele. Mas me pergunte se ele é feliz. Não é. Quando você não honra, quando você não cuida, quando você não trata, você traz uma maldição sobre a sua vida. Quando a sua mãe chama a atenção, que você fica irritado, que você não gosta. Quando ela manda você fazer as coisas e você se irrita e não quer fazer, é para o seu bem. A Bíblia diz em Mateus que nossos pais, um pai, se um filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. E nós que somos ruins, nós já sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Existem fases na vida da gente que nós precisamos passar com sabedoria, com entendimento, com conhecimento. Senhor, eu me arrependo de ter feito isso com meu pai. Se você fez algo para o seu pai, se você falou algo para o seu pai ou para sua mãe, se arrependa das palavras que você lançou
sobre a vida deles e anule na cruz do Calvário, para que a maldição não fique sobre a sua vida. Quer dizer que eu não consigo ser feliz, quer dizer que eu não consigo ter um bom relacionamento, porque eu não honrei meu pai, eu bati no meu pai, eu bati na minha mãe, eu ofendi. Senhor, eu não quero essa maldição para a minha vida, eu quero ser feliz. E eu anulo na cruz do Calvário tudo de ruim que eu falei para minha mãe e para o meu pai. Eu quero honrá-los, Senhor. Eu quero honrá-los. E eu não quero que nenhuma maldição venha sobre a minha vida e fique na minha vida pela minha desobediência. Eu quero honrá-los e eu quero amá-los, independente do que eles são, independente do que eles têm sido. Outra maldição que nós atraímos para as nossas vidas quando nós cometemos. E infelizmente, muitas pessoas não são libertas por conta disso. São relações sexuais ilícitas. Paulo apresenta em sua primeira carta aos Coríntios 3 tipos diferentes de pecado sexual, todos abomináveis aos olhos de Deus. Todos abomináveis aos olhos de Deus. E uma dessas é a fornicação. A palavra ela provém do latim formix e do grego porneia, e significa ter relações sexuais pré-matrimoniais. Pessoas que têm relações sexuais e não são casadas vivem em fornicação, e é um pecado de maldição. Irmã Jocélia, eu já tenho 3 anos casada, junto com meu esposo, 5, 10, 18 anos, mas eu não sou casada com ele. Eu estou em pecado, tá? Esse pecado chama fornicação. É você manter relação sexual com uma pessoa que você não é casado. E você não imagina a maldição que você traz para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E agora, irmã Jocélia, ajeite-se e case. Se regularize diante de Deus. Se regularize para que essa maldição não viva dentro da sua família, dentro da sua casa. Diga: Senhor, eu não quero viver debaixo dessa maldição. Eu não quero isso para a minha vida e nem quero que isso afete a vida dos meus filhos. Então eu preciso quebrar essa maldição da minha vida. Então eu vou fazer de tudo, Senhor, para me casar. Eu vou fazer de tudo para sair debaixo dessa maldição. Eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para minha casa. Outra maldição, o adultério. Causas que causam maldição para nossas vidas é o adultério. E para muitas pessoas é uma coisa comum. Significa manter relações sexuais extraconjugais. É o esposo trair a esposa, é a esposa trair o esposo. Isso é uma causa de maldição para nossas vidas. E tem pessoas que acham normal. Por exemplo, eu vou dar uma fugidinha aqui, vou trair meu esposo aqui, ainda conversa com a amiga. E aí, menina, mana, tive um caso ali com aquele homem, ó, aquele cara. Menina, e o teu esposo? Não, meu esposo é o oficial, é o original. Esse daí vai ser para a vida toda. E está trazendo maldição para dentro da sua casa, está trazendo maldição para dentro da sua família, e está levando essa maldição para os seus filhos. Uma pessoa que tem um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, a palavra de Deus diz que um se torna uma só carne. Então é só os dois. A partir do momento que um homem sai para se relacionar com outra mulher e a mulher sai para se relacionar com outro homem, ele está trazendo para dentro da sua casa uma maldição. Ela está trazendo para dentro da sua casa uma maldição. Está destruindo o seu lar, a sua família, a sua vida. E o inimigo já colocou uma cegueira. Não, é normal. Não, aquela é minha oficial. Aquela lá eu não deixo, não largo. Posso andar com todas as mulheres que eu quiser, mas aquela lá eu não largo. Nem largar ela
e nem a maldição larga ele. É uma maldição. E acaba com a vida da pessoa, acaba com a família, acaba com os filhos, acaba com tudo. Existem maldições nas nossas vidas que precisam ser quebradas para que nós venhamos viver debaixo da bênção. Outra maldição, outro pecado que causa maldição sobre a vida de uma pessoa, e vou lhe falar, nunca houve tanto nesses tempos de hoje, é o homossexualismo. Significa ter uma inclinação romântica para outro indivíduo do mesmo sexo. Quero que você abra sua Bíblia junto comigo em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ver do versículo 25. É um pecado que traz uma maldição terrível. Romanos, capítulo 1, versículo 25. Glória a Deus. Vocês acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o mal natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pesar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdias, enganos e malícia. São difamadores, caluniadores e inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora eu conheça a sentença de Deus, que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. As pessoas que cometem esse tipo de pecado, elas são inimigas de Deus. Mãe Jocélia, a senhora está falando isso, não sou eu. É a palavra do Senhor que está nos ensinando hoje. São pessoas inimigas de Deus, porque trocaram a natureza normal que o Senhor fez, a criação de Deus, transformaram a verdade de Deus em mentira. E essas pessoas, elas acarretam uma maldição terrível. Queira ser inimigo do mundo, mas não inimigo de Deus. Não queiram ser inimigo de Deus. E às vezes você passa por uma situação dessa, você vai já entender o que eu estou dizendo. Às vezes você tem a atração por esse tipo de pecado e você não consegue entender o porquê. Mas você vai entender o porquê ainda hoje. Esse pecado traz uma maldição terrível sobre a vida da pessoa, sobre a família, sobre a casa. Envolve tantas coisas ruins, brigas, intrigas, contendas. Deus, Ele não aprova esse tipo de pecado. O homossexualismo, o lesbianismo, Deus não aprova. Essas pessoas são inimigas de Deus. E
nós temos pecados que nós cometemos, que fazem parte da obra da nossa carne, que trazem consequências e maldições para nossas vidas. E nós conhecemos alguns deles, que encontra-se em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Temos o adultério, como nós já falamos, a fornicação, a imundícia, lascívia, que é a sensualidade sexual. Temos a idolatria, a feitiçaria, inimizade, litícios, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, pecados que traz para as nossas vidas maldições, grandes maldições, e muitas das vezes nós não conseguimos crescer espiritualmente, porque essas maldições ainda não foram quebradas. Nós não conseguimos ser felizes, nós não conseguimos prosperar, porque essas maldições ainda não foram quebradas. Pecados de intemperança, falta de domínio próprio, bebedices, orgias, homicídios, invejas. Esses pecados trazem maldições para as nossas vidas, porque eles fazem parte da obra da carne. Obra da carne. Nós precisamos buscar para nossas vidas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Uma causa que traz maldições para nossas vidas é a injustiça para com os fracos. É a pessoa ter condições e querer humilhar o menor, ter condições e querer desprezar o mais fraco. E existe uma maldição, irmãos, terrível com relação aos mais fracos, que ela leva para gerações. Ela leva para gerações, que é o aborto. O aborto também se considera como a injustiça contra seres indefesos, pois é tirar a vida de um pequeno que não tem oportunidade de se opor. A maldição que causa um aborto é algo terrível. O aborto, ele atrai para a vida da pessoa, para a família da pessoa, maldições como doenças crônicas, como o câncer, que é uma delas. O aborto, ele traz para a vida de uma pessoa mortes prematuras. A pessoa que ela pratica esse pecado, ela está trazendo para dentro da sua família, para dentro da sua casa, maldições como mortes prematuras. Existe caso de pessoas que quando a criança nasce, com 2, 3 anos morre. A mãe engravida de novo, com 2, 3 anos a criança morre. E problemas de doenças na vida da pessoa, como câncer, como AIDS e várias outras doenças. O aborto, ele é um pecado que ele atrai grandes maldições, porque não vem só uma, vem várias. São várias maldições. São coisas ruins, são vários maus para a vida daquela pessoa. Pessoas que não conseguem viver relacionamentos. Pessoas que não conseguem ser felizes. Não conseguem encontrar um cônjuge para a vida toda. E às vezes a pessoa tem uma maldição na família que ela desconhece. Por exemplo, você pode pensar, não, mas minha mãe nunca cometeu isso, mesmo quando ela não era de Jesus. Minha mãe nunca fez isso. Mas você conhece a história da sua avó? Você conhece da raiz a história dos seus bisavós? Sabe por quê? Porque em Êxodo capítulo 20, versículo 5, parte B, diz: o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me desprezam. Então, uma maldição dessa, por um pecado desse, vai alcançar até a terceira e quarta geração. E às vezes você passa uma situação, vive uma história na sua vida, que você não consegue entender. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que a minha família está passando, Senhor, por essa situação, por essa maldição? Eu conheço a história da minha mãe. Minha mãe nunca fez nada que pudesse trazer maldição para a minha vida. Mas e minha avó? E a minha bisavó? Se elas cometeram algum desses pecados e trouxeram maldições até a sua quarta geração, que chegou em você, como neto, como bisneto, essas maldições não foram quebradas, então elas ainda existem na sua vida. Elas precisam ser quebradas, para que você possa ser feliz. E outra, para que essa maldição ela não possa passar para os seus filhos, não possa passar para os seus netos, não passe para os seus bisnetos. Se a sua mãe cometeu um pecado, se o seu pai cometeu um pecado que trouxe maldição para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, hoje você tem esse entendimento de quebrar essa maldição, para que a sua geração não seja mais alcançada com essa maldição. Amém. Hoje eu vou quebrar, Senhor, toda a maldição que existiu dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, para que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos não sejam alcançados por essas maldições. Amém. Eu não aceito isso sobre a minha vida, não aceito. Se eu não sabia, Senhor, hoje eu estou entendendo, porque eu não consigo ter um relacionamento sério com ninguém, eu não consigo ser feliz com ninguém, a minha vida não prospera, e é tantas enfermidades. Então hoje eu entendo. Então eu quero que essas maldições sejam quebradas sobre a minha vida. Eu quero que essas maldições sejam quebradas sobre a minha casa, porque eu quero ver meus filhos felizes, eu quero ver meus netos felizes. E outra, Senhor, eu quero ser feliz. Se eu não estou conseguindo ser feliz por causa dessas maldições, eu quero que sejam quebradas hoje para me ser feliz. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. E às vezes a gente acha que pecado é só essas coisas maiores que a gente imagina. É adultério, é prostituição, é fornicação. Não é. Tem pecados pequenos que nós cometemos que a gente acha que é comum e não é. Não existe pecado comum. Pecado é pecado. Não existe pecado comum. Se você mentiu, se você matou, você pecou. E nós precisamos quebrar, nós precisamos arrancar todas as raízes de pecado que existem sobre as nossas vidas, principalmente aquelas que trouxeram maldições terríveis para a nossa casa, terríveis para a nossa família, para que não alcance a nossa geração futura. Então, Senhor, o Senhor me trouxe para esse lugar. Eu não tenho feito isso que a irmã Jocélia falou. Mas se a minha geração que passou, que já nem existe, o Senhor já levou, fez algo, Senhor, que trouxe essa maldição para a minha vida, hoje, pelo poder e autoridade que há no teu sangue, eu vou declarar a quebra de maldição sobre a minha vida. Porque se eu não estava conseguindo ser feliz, eu quero ser feliz. E eu preciso quebrar, Senhor. Eu preciso quebrar essas maldições. Coloca a mão no seu coração e repita comigo: Senhor, se existe alguma maldição da minha geração passada sobre a minha vida que eu desconheço, hoje eu quero ser liberta dessas maldições. E eu quero, Senhor, que pelo poder do teu sangue, essas maldições sejam quebradas, aniquiladas, hoje, aqui. Amém?
Nós vamos fazer no final da ministração uma oração de quebra de maldição. E você vai declarar que você vai ser liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. E que nenhuma maldição mais vai fazer parte da sua vida. Nenhuma maldição mais vai fazer parte da sua família, da sua casa, do seu lar. O seu lar é um lugar de bênção, não de maldição. E você tem que declarar isso todos os dias, todas as horas. O meu lar é um lar de bênção, Senhor. Eu não aceito nenhuma maldição sobre a minha casa. E se a minha mãe cometeu, Senhor, esse pecado, eu conheço o caso de pessoas que cometeram um aborto e depois tentaram engravidar, não conseguiram, tentaram novamente, conseguiram engravidar, mas o primeiro filho o Senhor levou, porque a maldição já estava sobre ele. A maldição já estava sobre aquela primeira criança que aquela pessoa realmente desejava ter. E aquela criança chegou a falecer. E existem casos também de pessoas com filhos que chegam até uma certa idade, 5, 8, 10, 12, 15, 18 anos, que não passa daquela idade por causa dessa maldição. Quando chega naquela idade, morre. E quando a família é grande, que são de vários filhos, a maldição vai para todos. É muito sério. É muito sério. E a pessoa não consegue ser feliz. Naquela família há uma destruição total de relacionamentos, de vida financeira. É algo muito ruim, é algo destruidor. E primeiro que a maldição, quando ela vem para destruir tudo. Ela não vem para dar paz em nada, nem colocar paz em